Bom dia, bom dia. Nossa aula de hoje, aula de matemática. Vamos dar continuidade ao conteúdo Noções Básicas de Estatística. Nas últimas aulas, nós falamos sobre a distribuição de frequências, né? Onde a gente representava os dados de alguma pesquisa, de alguma informação em tabelas. Dentro dessas tabelas, nós falamos sobre distribuição de frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada, que é o conteúdo aí que a gente utiliza bastante, a porcentagem. Nós falamos também sobre a representação desses dados, ela pode ser feita na tabela ou no gráfico. Nas últimas aulas, nós vimos os tipos de gráficos, aprendemos a interpretar e também a construir esses gráficos. Agora, nós falaremos sobre média aritmética e média ponderada, que é um conteúdo do nosso dia a dia. A média aritmética é a média que nós utilizamos para calcular a média bimestral e a média final de vocês. Então, é o cálculo que vocês já estão acostumados a fazer, ok? Então, vamos para o nosso módulo 2, na página 183. Lembrando que geometria, nós estamos utilizando o módulo 3, né, que só tem conteúdos de geometria, e até o final de agosto, meado de setembro, nós estaremos utilizando o módulo 2, com conteúdo estatísticas aí nas aulas de matemática. Ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui para vocês, para que a gente possa ler e fazer as atividades propostas sobre média. Só um minutinho. Vou escrever aqui no chat novamente, para quem chegou agora, qual é a página. Estou abrindo aqui só um minuto. Página 183, nós falaremos sobre médias. Média aritmética e média ponderada. O professor de matemática aplicou 4 provas para seus alunos no primeiro semestre. No quadro estão apresentadas as notas que um aluno obteve em cada uma dessas provas. Então, nós temos aqui, gente, 4 tipos de prova. Ó, vou utilizar aqui a minha canetinha para que vocês possam visualizar o que eu estou falando. Nós temos aqui a prova A, B, C e D, e as 4 notas que o aluno obteve no primeiro semestre. Lembrando, semestre ele vai de janeiro a junho. Qual foi a média desse aluno no primeiro semestre? Para responder esta pergunta, calculamos a média aritmética dessas notas. Para isso, adicionamos as notas de cada prova e dividimos o resultado obtido pela quantidade de provas. Então, a média aritmética consiste na soma das informações dividido pela quantidade dessas informações. Se eu tenho 4 provas e eu quero calcular a média aritmética, eu vou somar as 4 e dividir por 4. Você sempre vai dividir, ó, é a soma dividido pela quantidade, ok? Então, somando todas as notas desse aluno, nós temos 34 pontos. 34 dividido para 4, porque foram 4 provas, a média final dele, nesse semestre, 8,5. Se ele tivesse feito apenas 2 provas, nós teríamos que dividir a pontuação por 2. Se ele tivesse feito apenas 3 provas, nós iríamos dividir por 3, ok? Sempre dividindo pela quantidade.
Aqui nós temos outro exemplo, ó. A média aritmética desses 3 números é só a gente somar e dividir por 3. Então, a média desses 3 números é igual a 183. Agora, vamos para um segundo exemplo, onde a gente vai falar sobre a média aritmética ponderada. A que a gente acabou de ver é a média aritmética simples, tá? Nós temos informações para poder somar e dividir pela quantidade. Já a média aritmética ponderada, nós temos um peso. Olha aqui, ó, com a minha canetinha, ó, o peso. Lembra quando às vezes a gente fala assim, ah, a pessoa faltou o teste, então a prova vai ter peso 2? Peso é que aquela nota vai valer o dobro, o triplo, o quádruplo, dependendo, né, de cada professor, ou às vezes a gente passa um trabalho, a prova é peso 2, o trabalho é peso 3, depende de cada tipo de avaliação, tá? Então, aqui, no segundo semestre de julho a dezembro, esse mesmo professor aplicou outras 4 provas, cada uma delas com diferentes graus de importância, às quais atribuiu pesos diferentes. No quadro estão apresentadas as notas que um aluno obteve em cada uma dessas provas e os respectivos pesos. Então, ele fez 4 provas, tem aí as 4 notas. A primeira prova tem peso 2, a segunda prova peso 1, terceira prova peso 3, quarta prova peso 2. Qual foi a nota média desse aluno no segundo semestre? Para responder essa pergunta, calculamos a média aritmética ponderada das notas das provas. Para isso, adicionamos os produtos de cada nota pelo seu respectivo peso e dividimos o resultado obtido pela soma dos pesos. Então, olha só, a média aritmética ponderada, ela no nosso numerador, que é na parte de cima da fração, ela vai ter uma soma entre multiplicações. E na parte de baixo, que é meu denominador, corresponde à soma dos pesos. Então, ali, para eu calcular a média desse aluno, fizemos prova A 8 vezes 2, porque o peso da prova A é igual a 2. Prova B, 7 vezes 1, porque tem o peso igual a 1. Prova C, 8 vezes 3, porque a prova C tem peso 3. Mais prova D, 8,5 vezes 2, porque a prova D tem peso 2. Esse peso de cada nota, quem vai determinar é a própria questão, tá? Não somos nós que escolhemos. Aqui nós temos o exemplo, ele já deu uma tabela com as notas e os pesos de cada nota. Nós vamos apenas calcular a média. Então, aqui, ó, em cima, a soma dos produtos, tá? Primeiro, você vai fazer cada multiplicação da nota pelo peso, depois você soma tudo, ficou 64. E aqui embaixo, gente, é a soma dos pesos. Então, eu só vou colocar aqui embaixo a soma dessa coluna aqui de pesos. 2 mais 1 mais 3 mais 2. Tem que ter muito cuidado para não confundir na hora de montar o peso e você acabar multiplicando. Para calcular a média aritmética ponderada, você vai multiplicar a nota pelo peso, soma todos os resultados e divide pela soma desses pesos. Então, a média ponderada desse aluno no segundo semestre ficou igual a 8. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre aritmética simples, que é só a gente somar e dividir pela quantidade, ou pela média aritmética ponderada, onde nós vamos ter os pesos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar.
Na ponderada. Aham. Não entendi muito bem. Ó, vamos aqui na página 184, tem um outro exemplo. Ó, vamos lá, 184, tá vendo? Temos esse exemplo aqui de média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada dos números 18, 31 e 52, com os pesos 3, 2 e 4. Você vai fazer 18 vezes 3, porque é o peso do primeiro número, tá vendo? Mais 31 vezes 2, porque é o peso do segundo número, mais 52 vezes 4, ok? Ok. Você sempre vai fazer a soma das multiplicações dos pesos. 18 vezes 3, 54 vezes 2 e 31 vezes 2 também. 54 vezes 4, desculpa. Você vai fazer cada multiplicação e somar os resultados. Deu 324. E você vai dividir pela soma desses pesos. Somando o peso 3 mais 2 mais 4, deu 324 dividido para 9. De novo, na média aritmética ponderada, você vai pegar a nota ou o número determinado, multiplicar pelo peso. Depois você soma todos esses resultados e divide pela soma dos pesos. Vamos para as atividades, porque aí a gente treinando, praticando, dá para entender melhor, porque aqui eu estou apenas apresentando o conteúdo, explicando um exemplo, explicando algo que já está pronto, ok? Quer que eu fale mais um exemplo? Ó, eu tenho aqui os números 8, vamos supor assim, ó, eu tenho duas notas, 8 e 7. Eu tenho teste e tenho a prova. Aí o teste eu quero o peso 1 e a prova tem peso 2, ok? Quero calcular a média ponderada desse aluno. O que nós vamos fazer? Vou colocar aqui. 8 do teste vezes 1, porque tem peso 1, mais 7 da prova vezes 2. Ok? Estou multiplicando o teste mais a multiplicação da prova. Então, vai ficar 8 mais 7 vezes 2, 14. Meu resultado é igual a 22. Correto? O meu resultado, eu vou dividir pela soma dos pesos. Eu tenho o peso 1 e o peso 2. 1 mais 2, então 22 vai ficar dividido para 3. Ok? Esse aqui, gente, é um exemplo aleatório que eu estou falando, tá? 22 dividido para 3, 7,333. Então, eu vou colocar aqui aproximadamente, né? Porque a gente trabalha com médias aproximadas, 7,5. Entendeu como é que faz a média ponderada? Eu fiz o teste, a pessoa, né, o aluno tirou 8 com peso 1. E na prova, ele tirou 7, porém a prova tinha peso 2. Então, ficou 8 vezes 1 mais 7 vezes 2. 8 vezes 1, 8. 7 vezes 2, 14, que deu 22. Aí o total eu vou dividir pela soma dos pesos. O peso era 1 mais 2, ficou 22 dividido para 3, aproximadamente 7,5.
Beleza? Ficou melhor assim para entender? Ficou. Ok. Vamos lá para a atividade. Mais alguém tem alguma pergunta? Ó, a tabela a seguir apresenta a idade de alguns jogadores brasileiros que foram Professor, convocados. Oi? qual é a página? Não é bom dia, nós estamos na Bom página dia. 184 do módulo 2. Vamos começar a fazer nossa primeira atividade agora sobre conteúdo média que eu acabei de explicar. Conforme eu for falando, qualquer dúvida é só perguntar. Então, os jogadores que foram convocados para disputar a Copa do Mundo de Futebol na Rússia em 2018. Nós temos o nome de cada jogador e a idade deles. Na letra A, está perguntando, dos jogadores listados na tabela, qual é o jogador mais velho? Fernando. Fernando, né? Ele tem 33 anos, ele é o mais velho. Só um minutinho. Então, bota aqui na letra A, Fernando. Na letra B, ele está pedindo a média do jogador, a média de idade dos jogadores listados na tabela. O que você vai fazer? Você vai somar todos esses números e dividir pela quantidade de jogadores. Ok? 2 minutinhos aí para poder fazer. A soma de todos os jogadores dividido pela quantidade de jogadores. Quem já souber, aguarda em silêncio, tá? Tem 2 minutinhos aí para o que o pessoal possa fazer. Vamos lá, tem que somar todos os números e dividir pela quantidade de jogadores. Um minutinho aí para finalizar. Vamos lá, alguém já tem a resposta? A soma de todos os números ficou igual a quanto? 27,5. 220. Vamos fazer 220 dividido para 8, porque nessa tabela nós temos 8 jogadores. Dá quanto? 27,5. 27,5. Como nós não temos idades assim, então a gente aproximadamente 28 anos é a média de idade dos jogadores dessa seleção. Um minutinho para copiar para a gente poder fazer 185. Nesse caso, nós fizemos a média aritmética simples. Foi 185. 2.
O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados por Marcela em um campeonato de handebol. Quantas partidas Marcela disputou nesse campeonato? Hein, gente? 6. Não ouvi. 6. Ó, vamos interpretar o gráfico aqui. Na horizontal, nós temos a quantidade de gols, ok? E na vertical, a quantidade de partidas. Então, eu vou colocar aqui, ó, de vermelho ou amarelo, tanto faz. Nas duas primeiras partidas, ela fez 0 gols. Então, aqui eu tenho 2 partidas. Em 5 partidas, ela fez apenas 1 gol. Então, aqui eu tenho mais 5. Porque as partidas estão aqui na vertical, correto? Em mais 3 partidas, ela fez 2 gols. Em mais 4 partidas, ela fez 3 gols. Em mais 2 partidas, ela fez 4 gols. Em mais 3 partidas, ela fez 5 gols. E na última partida, ela fez 6 gols. Então, para eu saber quantas partidas ela disputou no final, eu vou somar todos esses valores que eu coloquei aí de amarelo. 2, mais 5, mais 3, mais 4, mais 2, mais 3, mais 1. Entenderam? Eu tenho que somar a quantidade de partidas de cada saldo de gol. Então, eu coloquei ali em cima da barrinha do gol quantas partidas foram disputadas em cada parte ali determinada de gols. Somando tudo, dá quantas partidas? 20. 20 partidas. Muito bem. Coloca aí para mim. Quantos gols ela marcou no total? Agora, nós vamos multiplicar o número de partidas com o número de gols, correto? Na primeira barrinha, foram 2 partidas com 0 gols. Mais, segunda barrinha, 5 partidas, ela fez 1 gol em cada uma. Mais, 3 partidas que ela fez 2 gols em cada uma. 4 partidas, ela fez 3 gols em cada uma. 2 partidas, ela fez 4 gols em cada uma. 3 partidas, ela fez 5 gols em cada uma. E uma partida, ela fez 6 gols. Então, você vai multiplicar cada termo para determinar o total de gols. Primeiro, multiplica cada partida pelo saldo de gol de cada uma delas. E depois você soma os resultados. Entenderam? Alguma pergunta? Eu estou multiplicando o número de partidas pela quantidade de gols que ela marcou em cada uma delas. Então, vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 6, 6. Aguardando aí 2 minutinhos para poder fazer e a gente colocar a resposta.
Foi? Alguém tem o resultado? Quantos saldos ela marcou? 52. 52, muito bem. Qual foi a média de gols de Marcela em cada partida? Nós vamos fazer 52, que é o total de gols, dividido por 20, que é o total de partidas. Faz o cálculo aí para a gente saber a média de gols. Vamos lá, alguém já tem o resultado? 52 dividido para 20 deu quanto? 2,7. Não, 6. 2,6. 2,6. Como a gente não pode dizer que Marcela fez 2,6 gols, a gente pode dizer que aproximadamente ela fez 3 gols em cada partida, tá? A média de gols. Um minutinho, coloca aí para mim, para a gente poder fazer o número 3. Foi? Todo mundo já copiou para a gente fazer o número 3? Número 3. A Amazônia Legal é uma área que abrange 9 estados brasileiros, que historicamente compartilham os mesmos desafios econômicos, políticos e sociais. O gráfico ao lado apresenta um ranking do desmatamento da Amazônia Legal realizado nesses estados. Então, na vertical, nós estamos vendo o nome de estados e na horizontal, a quantidade de quilômetros quadrados desmatados. Qual dos estados listados apresentou a maior área de desmatamento da Amazônia Legal em 2017? Qual estado que teve área mais desmatada? Pará. Pará, muito bem. Só tem uma pessoa participando da aula, gente. Ó, e o menor, e qual apresentou a menor área desmatada? Tocantins. Tocantins, muito bem. De acordo com as informações apresentadas, qual foi o desmatamento médio da Amazônia Legal por estado? O que que nós vamos fazer? Nós vamos somar todas essas informações
26 mais 31 mais 115 até 2.413 e vamos dividir por 9, porque nós temos um total aí no gráfico de 9 estados. Ok? Então, 3 minutinhos para poder somar todas as informações do gráfico e dividir por 9, que nós temos 9 estados no total. 3 minutinhos aí para fazer letra B. Vou sublinhar aqui, ó. Você vai somar 26, mais 31, mais 115, mais 237, mais 244, 965, 1.252, 1.341, 2.413. Vai somar tudo e dividir por 9, porque nós temos 9 estados aí no nosso gráfico. 763. Sim, primeiro vai somando tudo, vai ficar 6.624. Dividido por 9, nós temos 736. Muito bem, 736 quilômetros quadrados de área desmatada. Um minutinho para copiar, para a gente fazer a letra C, conversar com os colegas sobre quais são as principais causas de desmatamento da área amazônica e quais atitudes podem ser tomadas para evitar o desmatamento. Né, algumas atitudes de reduzir o uso, né, de matérias-primas que saem da floresta, né? Exemplo, economizar em papel que vocês ficam escrevendo à toa, arranca folha, joga fora. É um exemplo aí para evitar um pouco do desmatamento, né? As principais causas são essas que eu acabei de falar, né? Fábricas querendo produzir várias coisas utilizando madeira e derruba uma madeira em vez de plantar outra. Não, derruba tudo, não cuida da natureza. Vamos para 186, onde nós vamos falar sobre moda e mediana, que é uma continuação desse conteúdo média. Ok? Podemos? Sim. Moda e mediana. No quadro abaixo estão indicadas em rol. Lembra que nós falamos que em rol são as informações em ordem crescente, do menor para o maior? Então já está arrumada em rol, já está em ordem crescente. As alturas em metros dos estudantes que conquistaram o campeonato de voleibol, realizado na escola em que estudam. Bem, olha só. A moda é aquela informação que se repete, tá? Então, nós temos aqui, para a gente poder determinar a moda e a mediana de alguma informação, primeiro passo é a gente colocar em ordem crescente, do menor para o maior, ok? Então, agora que as informações das alturas dos estudantes já estão em ordem crescente, nós podemos identificar aqui, só um minutinho. Eita. Foi. Nós podemos identificar aqui 3 alturas que se repetem. Quando nós temos informações que se repetem, nós chamamos de moda. Então, a moda dessas informações é 1,99. A moda corresponde a um número que se repetiu. Apenas isso. Quando eu colocar uma tabela ou algum quadro de informações e eu pedir para determinar a moda, é só você verificar o número que se repetiu.
A moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de valores. Então, a moda é o valor que mais se repete em um conjunto de valores. Quando nós temos dois números que se repetem, nós chamamos de bimodal. Quando nós temos um número que se repete 3 vezes, nós chamamos de trimodal. Quando nós temos um número que se repete, 4 números se repetindo, quadrimodal e assim por diante. Quando nós temos informações onde nenhum número se repete, nós podemos dizer que esse conjunto é amodal. Amodal é quando nenhum número se repete, ok? De novo, gente. Quando eu pedir para você determinar a moda, é só você verificar um número que se repetiu. Quando eu tenho 2 números que se repetem, bimodal. Quando eu tenho 3 números que se repetem, nós chamamos de trimodal e assim por diante. Ok? De acordo com essas informações, se eu pedir a mediana dessas alturas, para você saber a mediana, você vai colocar primeiro em ordem crescente, do menor para o maior. Quantos estudantes nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 estudantes no total. Quando nós temos um número ímpar de informações, fica mais fácil a gente determinar a mediana. Porque quando eu tenho um número ímpar, 15 é um número ímpar, vai ficar 7 para um lado, 7 para o outro. O número que fica aqui no meio, na nossa posição central, nós chamamos de mediana. Ok? Mediana corresponde ao número, o termo que fica no meio das informações, na posição central. Quando a quantidade de informações ela é ímpar, fica mais fácil a gente determinar a mediana. Quando a quantidade de informações é um número par, nós vamos ter que fazer uma média desses valores centrais. Exemplo aqui embaixo, onde está em vermelho. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 informações. Então, eu posso colocar 4 de um lado, 4 de outro. Eu vou ter 2 valores centrais. Para eu saber a mediana, nós temos que dividir, somar e dividir por 2. De novo, quando eu tenho informação e eu quero saber a moda, é só você verificar o número que se repete. Quando eu quero saber a mediana, nós vamos organizar esse número do menor para o maior e verificar qual é o termo que fica na posição central. Qual é o termo que fica no meio. Ok? Quando a quantidade é ímpar, fica apenas um número no meio, nós já determinamos a mediana. Agora, quando a quantidade é par, nós vamos somar e dividir por 2 o termo do meio. Alguma pergunta? Pode estar um pouquinho confuso, porque, como eu disse, quando a gente apresenta a matéria, apresentar algo que já está resolvido, fica mais difícil, né? Mas quando a gente vai fazendo as atividades, dá para verificar que é super simples. Vamos lá para 187 para a gente verificar aqui qual é a mediana do nosso segundo exemplo, tá vendo? Eu peguei os 2 valores centrais, somamos e dividimos para 2. Sempre vamos dividir para 2, tá? Porque quando a quantidade é par, eu sempre vou ter 2 termos no meio. Então, eu somo e divido para 2. Beleza?
Alguma pergunta? Vamos às atividades. O gráfico ao lado apresenta a quantidade de gols marcados por artilheiros em Copa do Mundo. Então, na vertical, nós temos a quantidade de gols e na horizontal, o ano de cada Copa do Mundo. Analisando as informações constantes no gráfico, calcule a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros na Copa do Mundo. Então, olha só, para eu determinar a mediana, eu vou ter que colocar essas informações do menor para o maior, em ordem crescente, ok? Primeiro passo para determinar a mediana é organizar cada saldo de gols aqui, ó. Cada número aqui, nós vamos organizar em ordem crescente, do maior para o menor. Vamos fazer aqui. Vai ficar 5,5, nós temos que repetir, tá? 6,6,6,6. Aí nós temos 0,8, 0,10. Nós temos ali 8, a quantidade 8, né? É um número par, correto? Quais são os termos centrais? Se eu tenho 8, dá para eu fazer 3 para um lado, 3 para o outro, correto? Mais uma vez, gente, para eu calcular a mediana, o primeiro passo é colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Já coloquei aqui para vocês. Agora nós vamos determinar os termos centrais, que estão no centro da informação. Como é um número par, igual a 8, vai ficar 3 para um lado, 3 para o outro. E eu tenho aqui de vermelho os meus termos centrais, que estão aqui no centro. Para eu calcular a mediana, eu vou fazer 6 mais 6 dividido para 2. Ok? Vai ficar 12 dividido para 2. A minha mediana é igual a 6. Alguma pergunta? Alguém que não entendeu absolutamente nada do que eu fiz? Vou repetir, tá? Nós temos ali no gráfico. Nada. Ó, nós temos ali no gráfico, eu circulei de vermelho o saldo de gols de cada artilheiro da Copa do Mundo, ok? Eu apenas arrumei essas informações do menor para o maior. Esse primeiro passo você entendeu? Primeiro passo, sim, você pega as informações. Separar 3 e o outro 3. Aí os dois que ficaram no meio tem que circular. Isso. É o termo central. Quando eu quiser saber a mediana, primeiro passo você vai colocar em ordem crescente, do menor para o maior as informações. Então, nós tínhamos um gráfico aleatório, onde eu peguei o saldo de gols e coloquei em ordem crescente, do menor para o maior. Nós temos 8, né? 8 anos aqui de informação. Então, eu coloquei 3 para um lado, 3 para o outro. Eu tive 2 valores centrais. Quando eu tenho 2 valores centrais, eu tenho que somar e dividir para 2, para eu saber qual é a mediana. Mediana é o meu termo do meio. Como eu tinha 2 valores ali no meio, eu dividi por 2, que ficou 6. Ok? Um minutinho para copiar, para a gente fazer o número 2, que aí a gente fazendo, quanto mais atividade a gente fizer, mais fica fácil o conteúdo que a gente vai fixando.
Copiei o número 1 para a gente fazer o número 2. Foi? Em certa escola, no período matutino, que é no período da manhã, há 150 alunos. Determine a moda e a mediana das idades dos alunos a que o gráfico ao lado se repete. Então, eu tenho 38 alunos com 11 anos, eu tenho 12 alunos com 25 anos, eu tenho 13 alunos com 44, desculpa, eu tenho 44 alunos com 13 anos, eu tenho 43 alunos com 14 anos numa escola. Estou apenas falando para vocês o que eu estou vendo no gráfico. Eu quero a moda. A moda é a idade que mais se repetiu. Qual é a idade que tem a maior quantidade de alunos? Analisando o gráfico. 11, 12, 13 ou 14 anos? 13 anos. 13 anos. Então, a gente vem aqui e coloca, ó, MO, que é a moda, é igual a 13 anos. A moda é o valor que mais se repete, de maior quantidade. Ok? Todos entenderam o que é a moda? Nós estamos analisando o gráfico e é só você verificar a idade que tem a maior quantidade de alunos, que no caso aqui é 13 anos. E a mediana? Como que nós vamos calcular a mediana? Se eu for colocar esses dados em ordem crescente, do menor para o maior, nós temos que verificar qual é o termo central, correto? Como nós temos 150 alunos, fica inviável a gente colocar 150 números em ordem crescente. Então, nós temos uma pequena fórmula. A fórmula para calcular a mediana é a quantidade de valores mais 1 dividido por 2. Então, nós temos 150 alunos. Vamos fazer 150 mais 1 dividido por 2. Ok? Vai ficar 151 dividido para 2. Dá quanto? 2 minutinhos aí para fazer o cálculo. 151 dividido para 2. 75,5. Quanto? 75,5, né? 75,5, nós sabemos que a mediana está entre a posição 75 e a posição 76. Coloque entre parênteses para não esquecer. Ok? Então, olha só, se eu tenho 25 alunos com 12 anos, mais 38 alunos com 11 anos, então eu tenho aqui um total de 63 alunos. Então, provavelmente, na posição 75 e 76, nós temos as idades de 13 anos. Então, a nossa mediana vai ser também 13 anos. Escreve aí para mim. Na letra B, que é a idade média, nós vamos somar
cada barrinha e dividir por 150, que é o total de alunos. Na letra B, ele quer a média das idades. Então, nós vamos somar tudo e dividir por 150 para a gente finalizar aqui. Vamos lá, um minutinho para fazer a letra B, para a gente poder corrigir. Somando tudo, nós vamos ter 50. dividido por 150. Vamos lá, dá quanto aí essa divisão para a gente finalizar? Nós temos aqui uma média de 12,6 anos. Então, não podemos dizer que a pessoa tem 2,6 anos. Então, a média de idade da maioria dos alunos também é igual a 13 anos. Foi coincidência, tá? A média, moda e mediana deu o mesmo resultado, mas é pura coincidência. Ok? Todo mundo já copiou? Com isso, finalizamos a aula de hoje. Beijinhos, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima, tá? Todo mundo já copiou? Posso interromper o compartilhamento? Ok. Tchauzinho, gente.